Eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Posso fazer de novo? E vamos para mais um Coffee Conversa. E no episódio de hoje vamos conversar sobre ser anônimo é o futuro? Bom, pessoal, esse assunto surgiu quando nos deparamos com alguns estudos falando sobre como estamos cada vez mais questionando a hiperexposição nas redes e como isso tem se refletido até na forma como nos relacionamos, com o famoso ghosting sendo aplicado inclusive nas relações de amizade. Mas então, gurias, o que eu quero saber é, a cultura da exposição está sendo questionada de fato? Hello, ouvintes do nosso podcast. Eu acredito que sim, porque está ocupando um tempo absurdo da nossa vida, né? Essa programação toda que a gente tem que fazer para se expor, que antes era uma coisa totalmente... Era para ser uma coisa totalmente espontânea, né? Simples, né? O story era para te mostrar um frame do teu dia. Virou uma programação, virou uma rotina. A foto do cafezinho, eu tenho que ajeitar o café. Então, eu acho que as pessoas estão questionando porque isso está estressando elas demais e está ocupando tempo demais do seu dia, né? Eu acho que ocupa o tempo e ocupa um espaço emocional na vida das pessoas que não tem mais como sustentar. Então, eu acho que começa o questionamento da hiperexposição, obviamente, está acontecendo, porque, de um lado, a gente precisa se expor e, de outro, a gente não aguenta mais ser obrigado a se expor. Né? Eu gosto de mostrar para os meus amigos como minha vida está legal. Agora, eu não gosto da obrigação de ter que mostrar para ganhar likes, para, quem sabe, render e monetizar o meu dia a dia. Nossa, e agora tu falou uma coisa muito interessante, que é esse espaço emocional que ocupa, né? Porque, na verdade, quando a gente posta alguma coisa, tá gerando, assim, um desgaste no sentido... Vou dar um exemplo meu, assim. Vou postar alguma coisa, aí eu já questiono. Será que eu tô... A pessoa tá achando que eu tô me achando? Será que isso vai bater mal numa pessoa que não tá passando um bom momento? Sim, a gente pega o gancho daquela brincadeira do como vou ser triste em 2024 ser. Né? Aí, tipo, vários postando isso e é legal, e vários criticando isso, dizendo, sim, foi triste em algum momento, sim. E, na verdade, isso é um pouco do reflexo do quanto a gente está problematizando a postagem. Por quê? Porque ela tem um espaço importante, inclusive nas nossas vidas financeiras. Muito difícil alguém hoje que não lucre através da internet. E o lucro é assim... eu posto, eventualmente, meu conteúdo. Eu ganho pacientes através disso. Sim. Tipo, o Instagram não me paga nada. Quem me paga são os pacientes. Mas eu acho que esse peso também dá uma coisa... dá ruim. Não sei se vocês lembram, quando começou a surgir as redes sociais, se falava muito, as redes sociais... Não lembro, eu era muito jovem. Ué, por que riram? Calma aí, Laura. Segura essa onda. Mas quando começou a vir as redes sociais, se falava muito que as redes sociais são a nova praça pública, que tu vai para encontrar teus amigos, que tu vai pra se divertir e tal. E era assim, né? E que tu vai pra ser linchado em praça pública também, né? Antigamente era assim, então não deixa de ser. Tu tá... Também tem sentido. Pois a gente vai chegar aí, lá. E a gente se comportava dessa forma mesmo, porque se tu for ver, a gente postava coisas que a gente gostava, a gente postava a foto da lixeira que caiu um pacote bonitinho ali, vou postar e meus amigos vão ver, vão achar legal. Tu era mais... Espontâneo. Isso, tu era mais espontâneo. E agora eu sinto que a gente foi caminhando para essa profissionalização da vida pessoal, e mesmo quem não ganha financeiramente com isso, a gente vive num modelo em que a gente consome conteúdos assim e valoriza e dá o like e comenta em conteúdos que estão esteticamente bonitos e tal, essa coisa toda. E a gente tá agora... Essa praça virou uma praça pública terrível. Não, virou a Times Square, né? Que é aquele estímulo, propaganda, tumulto, que é uma exaustão. Profissionalização de tudo. E eu questiono até uma coisa, Vitor. Quem não está lucrando com isso? Tipo, todo mundo de alguma maneira está construindo uma persona. Toda vez que a gente vê as pessoas que vão até contratar as pessoas... mas vamos olhar o Instagram. Mas o Instagram dela não tem nada. Será que ela é boa designer? Bom, mas... não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, em princípio. Necessariamente não deveria, mas a gente tá vendo isso realmente como um grande currículo. É que eu acho que isso é um recorte da nossa bolha de convívio e eu acho muito também de quem trabalha por serviço. Que aí tem essa questão de tu precisa ver para ser contratado, essas coisas. Mas eu acho que existe uma parcela que tá alheia a essas... Mas que daí consome alguém. Que consome alguém. Alguma relação tu tem com isso. Eu acho que essa parcela que não precisa, aí eu acho que a gente entra na coisa do...
o novo luxo é quem não precisa estar lá. Porque, assim, a pessoa não estar nas redes, ela pode ver, é uma parcela de pessoas que tá, tipo, muito no topo e que ela pode se dar o luxo de não... Porque ela tá circulando num meio que ela não precisa se expor para ganhar alcance, para ganhar visibilidade, para mostrar o seu trabalho. Isso até traz muito da história da Juju, né? Que a gente tava falando de... Até só para complementar, isso vem muito de encontro com uma matéria que eu vi da Outlander Magazine, que é justamente traz esse insight do nome do nosso episódio de O Ser Anônimo é o Futuro, que ele traz justamente isso, que o ser anônimo é o futuro, provavelmente, por questão de segurança de informação, por a forma como o mundo, de alguma forma, está se fechando, que a gente teve uma expansão, a gente estava se abrindo, e hoje a gente está num movimento, a gente vê que a gente está se fechando. Então, a gente tende a ir para o ser anônimo ser o futuro. Mas o anonimato é um luxo também, e cada vez vai ser mais, né? Sim, essa questão do ser anônimo é o futuro, eu fico muito com a ideia de que ser anônimo é o futuro porque ser anônimo é o passado, né? E a gente só vai sobreviver conforme a gente for voltando para as nossas raízes. Então, nós somos projetados, fisiologicamente, nosso cérebro é projetado para dar conta de pequenas aldeias. Nossa. Né? Pequenas aldeias de recompensa e de que eu possa dar conta também. Eu tenho como dar conta da minha família. Eu cuido da minha família. Eu tenho como dar conta de escutar as críticas da minha família. De dizer, Laura, isso não tá legal. Agora, o meu cérebro não tá projetado para eu escutar crítica de 5 mil pessoas de haters. Sim. Entende? Nossa, então, Laura. o nosso cérebro é projetado para aldeia. Por isso que a questão da interação com a rede é tão assustadora para nós. Claro, Não, e por isso que também é super legal a gente falar da história da Juju, né? Que se alguém, né, não sabe, a Juju foi uma influenciadora que ganhou um alcance absurdo, né? Virou a maior youtuber do Brasil. E quando ela estava no auge do seu sucesso, há quantos anos? 2017, eu acho que foi. Foi 2016, eu acho que ela lançou. É por aí. Enfim. E não aí, faz muito tempo. Não. Mas ela estava no auge do seu sucesso, né? Com o YouTube, com milhões de views, o sonho de muitas pessoas, né? Um sucesso absurdo, e ela simplesmente decidiu sair das redes sociais há 4 anos e sumiu. Sim, e ela começou em 2014, tá? Então, de 2014 a 2020, mais ou menos. Isso, e aí em 2020 ela... 2022 ela encerrou 2022 ela encerrou o seu canal e sumiu e foi viver uma vida totalmente offline. E esse é um outro podcast, né? Que é o podcast do Chico Felitti, mas só para contextualizar, que aí a gente começou a conversar sobre isso e entendeu também que ela também pôde fazer isso por conta de ter um privilégio muito grande, de ter conquistado muitas coisas em tão pouco tempo. Eu escutei o podcast, né? E, na verdade, eu vou confessar para vocês, eu não fazia a menor ideia de quem era a Juju. Tu era das poucas pessoas que estão na internet e não conheciam Exato, não conhecia. Tipo assim, quando eu comecei a escutar e comecei a falar, até já vi alguma coisa sobre o sumiço dela, que em algum momento ela postou uma onça e tal. Então, eu um pouco sabia, mas eu não tinha ideia do quão ela tinha sido grande. E quando eu escutei o podcast, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, a vida dela hoje é tão inviável e inatingível e surreal quanto era a de uma grande youtuber. Nossa, é para poucos. É para pouquíssimos, porque hoje ela vive numa pequena aldeia, assim, numa comunidade minúscula, pelo que eu entendi, ninguém fala onde, mas assim, numa comunidade minúscula, onde ela vai na vendinha, ela compra as coisas dela, ela lava a roupa dela, ela cuida do filho dela. Tu tem que ter muita grana para fazer isso. E ela foi pelo menos para fazer essa transição, sim, né? E eu acho que ela viveu os dois extremos, né? Ela estava numa hiperexposição e ela foi para uma hiperreclusão. Exato. Que também, na vida real, assim... Que também é elitizado. É muito elitizado. Ou, na verdade, ou é marginalizado ou é elitizado. Mas ela tendo a vida boa que ela tem, é elitizado. Por quê? Porque tu não tem como ter uma vida boa tão reclusa. Sim, aí eu conecto também com aquele movimento que em 2021 a marca de luxo Bottega Veneta se deu ao luxo de sair das redes sociais. Uhum. E aí virou uma grande discussão, porque isso também as marcas têm um ritmo hoje de produção de conteúdo absurdo, né? Por motivos óbvios, comerciais, mas elas têm que estar ali naquela alimentação. E aí, essa marca pôde se dar ao luxo de sair, e aí todo mundo começou a se questionar, isso aí é uma tendência. Não, gente, ela pôde porque ela está em lugares privilegiadíssimos que ela alcança as pessoas dessa maneira. Agora, vai uma marca que ninguém conhece, que está ali numa ruazinha
daqui do Rio Grande do Sul, no interior. Bom, essa pessoa, se ela não postar nada, aí sim que ninguém vai chegar nessa marca. Sim. Só que eu acho que todas essas histórias, elas nos mostram um pouco que nem tu disse, Laura, que o ser anônimo é o futuro porque foi o passado, é porque também a gente tem essa necessidade, porque a gente tá uma sociedade doente. Então, se a gente precisa ter esse extremismo de a marca dizer eu não vou mais estar aqui, e isso ser notícia, e isso ser relevante, ou a Juju dizer que vai morar no interior. Cara, isso não é um fato. Isso é uma vida. Isso é a Não deveria ser uma manchete, Não deveria ser uma manchete. Isso ser uma manchete e o Brasil todo estar falando sobre isso é um sinal de adoecimento social que a gente vive, né? Então, e de mudança de tempos, eu acho. Por quê? Porque a internet é um advento maravilhoso. As redes sociais também são, e eu acho que a gente vai... O futuro é aprender a conviver com ela. Sim, mas aí é que eu não preciso estar lá na comunidade minúscula para viver bem. Eu posso encontrar um meio termo, eu acho. Isso também me lembra uma coisa que me incomoda quando eu vejo, tá? Vou ser sincera. Nossa, poucas coisas te incomodam, Luísa. Pouquíssimas coisas me irritam, mas essa... Não, a gente quer ver... Tá, e provavelmente até eu já devo ter feito, mas... Sabe, as pessoas do nosso dia a dia, elas ficam um dia sem postar, 2 dias. Aí ela quer postar alguma coisa. Ai, gente, desculpa o sumiço, mas é que eu tava doente. Desculpa o sumiço, mas é que eu estava enlouquecida com o trabalho. Desculpa o sumiço, mas é que está uma loucura. Ou que eu recém tive um filho. Jocoso. Gente, desculpa o sumiço, por quê? Cara... Pode viver tua vida. Pode viver tua vida. Ninguém tá te cobrando pra estar online o tempo todo, porque tu tá te desculpando. E que sumiço é esse de um dia? Por essa cobrança social e interna de que a gente tem que estar presente no online o tempo todo. E essa coisa de tu ficar precisando falar que sumiu, ele também me lembra aquele estudo que a gente estava lendo sobre que a FFW postou do Se Estamos Viciados em Sumir, que daí é um sumiço diferente, que não é o sumiço de parei de postar, é o sumiço das relações, né? Então, tipo, tem esse estudo, ele foi feito pelo The Guardian, se eu não me engano, ou foi publicado pelo The Guardian em 2018, mostrando que a gente tem cada vez, já é um estudo mais velho, mas essa tendência segue aumentando, inclusive. Que a gente está com cada vez mais dificuldade de manter relações, inclusive de amizade, com embates. E toda relação tem os seus momentos de embate. Então, assim, o primeiro estágio que tem algum desafio nessa relação, tu some. Tu para de responder. E simplesmente some sem conversa, né? Sem conversa. O ghosting é isso, né? Eu caí no bueiro, não surjo mais aqui nesse assunto. Exatamente. E aí eu fico questionando, como é que a gente tá com essa capacidade, essa vontade de se expor o tempo todo na internet, que é o ponto de se eu ficar um dia sem postar, eu peço desculpa pros meus seguidores que estavam teoricamente perguntando onde eu estava. Nossa, tava todo mundo querendo saber onde tu estava. E eu não tenho a menor culpa de deixar uma amizade, sei lá, de uma vida inteira sem resposta por semanas, depois voltar e dizer assim, esse é o meu jeito. Esse é um ponto polêmico, Vitor, porque eu vou te dizer assim, eu acredito que isso se deva muito à nossa... de toda uma geração que está aí, me incluo, eu um pouco mais velha, mas de quem está vindo, de uma imaturidade emocional. A gente não tem mais capacidade de lidar com a frustração, de lidar com o que desagrada, de lidar com uma conversa franca de, cara, eu só fiquei chateado contigo por tal coisa, né? Ou não, ou eu realmente sumi porque eu não sabia o que fazer da vida. Mas, assim, é muito mais difícil eu lidar no olho, né, conversando contigo, do que eu lidar nas redes, que eu posso sumir e depois dizer, meus amores, desculpa, meu sumiço, eu estava vivendo no Nossa, Vitor, isso que tu falou agora me deu um impacto, assim, bem pesado, porque realmente... Porque tu ficou sumida 2 dias dos stories, né? Não, ao contrário, porque às vezes eu me pego fazendo um story aleatório e não respondendo um WhatsApp que tá ali que tá ali esperando, que eu tenho que pensar assim, nossa, mas ali eu tenho que dar uma resposta mais profunda, ali eu tenho que me conectar, ali eu tenho que dar uma satisfação, eu tenho que marcar alguma coisa com essa pessoa que eu tô com saudade. Então é muito mais fácil eu pegar esse tempo e ir lá e postar um story aleatório. Sim, a memificação da relação. Não, e que não só envia um meme pra pessoa. Isso, não, e tu vê assim, né, isso que a Luísa falou, vem ao encontro, porque vem... ao encontro, tá certo, né? Tá. Eu acho que alguém corrige o português. Ao encontro. Tá. Eu acho que o correto é ao encontro. Depende do que tu vai falar, né, Laura? Embate. Embate, né? Foi o que eu pensei também, mas vem ao encontro. Encontra no meio do caminho essa ideia da intolerância à frustração. Porque quando a gente fala em frustração, parece que é só o que nos chateia, mas a frustração, na verdade, é tudo que me desacomoda.
Então, assim, eu responder um amigo com uma coisa um pouco mais profunda me desacomoda um pouco. Eu preciso investir tempo emocional. Eu preciso, ai, amiga, agora eu tô bem ocupada, mas daqui a pouco eu volto aqui. De alguma maneira, me envolve mais profundamente do que só postar um story. E envolve mais coisas também, porque muitas vezes tu tá disposto a falar abertamente, tipo, não posso, mas aí tu já fica pensando, o meu amigo vai ficar chateado porque eu não posso e isso vai gerar um estresse. Então a gente tá virando... A gente só quer o confortável. E o confortável é assumir. Se pudesse botar, que nem avestruz, botei a cabeça embaixo do buraco e eu acho que nada isso aconteceu. se deve também à hiperexposição. Como a gente tá o tempo todo interagindo. Por quê? Porque quando eu tô olhando, o meu cérebro entende que eu tô interagindo. Sim. Eu tô curtindo lá a Virgínia Fonseca, o meu cérebro entende que eu tô interagindo. Então, assim, como eu tô o tempo todo interagindo, a gente também tá numa estafa disso, né? A gente tá num cansaço extremo de vivenciar tudo isso. Mas a gente tá nesse estresse, mas parece que a gente busca esse estresse, né? Porque aí eu tô super estressada, eu tô cheia de coisa, eu tô com 20 coisas. Mas eu aí eu rolo vou TikTok. lá e eu vou lá no TikTok, gente. Mas que sentido tem isso? Vício em cortisol. Isso tem até nome. E cadê o É remédio? nessa hora que a gente aprende, Laura. Isso, como nos assim? ajude. Nos ajude. Não, Me na ajuda, verdade, Luciana. hoje a gente tem falado muito na questão do vício do cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. O cortisol se eleva, ele é produzido... não preciso dizer onde, né? Na suprarrenal, em cima. Mas, assim, o estresse... quando a gente está estressado, uma situação realmente de estresse, de perigo, ou que eu preciso batalhar pela produtividade da minha vida... eu libero no meu organismo cortisol. Para quê? Para que eu fique mais ativo. O cortisol ativa, dá taquicardia, né? Boca fica seca, digestão para. Por quê? Porque ele prepara o meu corpo para lutar ou fugir. Né? Sim. Então, Nossa, assim, me sinto assim o tempo todo. O que acontece? O cortisol, de alguma maneira, nos dá excitação também. Né? Porque tu fica ligado, porque né? tu fica ligado, tem mais sangue circulando, o teu coração tá batendo mais rápido. Então, assim, na mesma medida que é ruim e nos traz malefício, ele é bom e nos faz produzir. E a Como gente... tudo, né? Entre a cura e a que doença é a dose É a disso. dose, exatamente. E o que tem acontecido hoje em dia, né? Pesquisadores têm encontrado muitos indícios de vício em cortisol, assim como vício em drogas. Quanto mais eu tenho, mais eu quero e mais eu procuro. E aí entra até nessa coisa que a gente tem do vício em produzir mais, em fazer mais, e se tu ter qualquer hobby virar uma coisa produtiva. E postar tudo e ganhar like de tudo. Tudo vira uma produção de conteúdo. Então, assim, daqui a pouco a gente realmente precisa dessa pausa. Tipo, agora eu não quero nada disso. Eu quero dar o ghosting na rede social, na vida real, na minha própria vida. Sim, mas... Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de lidar com tudo isso. É Claro. muita coisa. E esse ghosting serviria se fosse um ghosting de fato, inclusive do que te estressa. Mas se tu tá deixando de, por exemplo, responder os amigos pra tu ficar no TikTok se estressando ali com vídeos de forma passiva, tu não descansa e tu ainda abandona a relação. Só que aí é que tá, a gente não aprendeu a interagir. A gente tá achando, tanto que eu escuto muito no consultório, não, esse fim de semana eu quero ficar super relax, sem fazer nada, só rolando TikTok. Não, alto lá. Calma lá, né, minha amiga? Epa! Tu respeita esse espaço aqui. Tu não vem me falar bobagem aqui. E agora tu me falou de uma outra coisa que a gente publicou esses dias no Instagram da Cofi e que nos surpreendeu a quantidade de interações e de compartilhamentos, que é sobre essa cultura homebody, que é que quer dizer essa cultura do adorar estar em casa, né? E aí até o estudo que a gente leu, ele chamou o termo de homebody economy, que aí é essa economia toda que está girando no ficar em casa. As pessoas estão se enclausurando mais, mas elas não estão fazendo coisas mais simples. Elas estão gastando, elas estão comprando mais comida por delivery, estão comprando mais online, estão vendo mais streamings e elas estão querendo muito ficar em casa. E é legal só complementar que essa tendência, todo mundo linka muito com a partir da pandemia, mas ela já era uma tendência que estava sendo estudada e vendo um avanço nela Daqui a antes. pouco aconteceria de qualquer maneira. Isso, aconteceria provavelmente de qualquer maneira, mas essa tendência de a gente ficar cada vez mais em casa, que eu acho que é uma manifestação física do que a gente está falando de uma reclusão mental. Então, a gente 100%. cada vez quer ficar em um ambiente mais controlado, que a gente consiga ficar mais seguro dentro do nosso conforto, né? E eu percebo que tem os dois lados dessa moeda, né? Tipo, eu amo ficar em casa, né? Não sei se vocês já tinham percebido. Nunca, imagina. E é um momento, assim, que a gente curte muito as coisas de casa e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem momentos que eu sinto a sensação que chegou a segunda-feira e eu senti um cansaço de ficar tão
descansada de olhar tanto filme, de olhar tanta série. Mas daí nós vamos fazer... Eu vou fazer um exposed exposed daqui. A Luísa é o tipo de pessoa que fica em casa, ama ficar em casa super relaxando, ela não larga o celular, ela trabalha Eu vou mostrar... 2 turnos do fim de semana, ela olha pega um 50 livro e já pensa num post. Vou Exato. mostrar meu WhatsApp sábado, 10h15. Da noite. Vitor, o que acha de postarmos isso? Então, por Não isso tava que ela... combinado essa parte. Por isso que ela chega na segunda cansada, pessoal. Exato, Então, não é sigam esse exemplo. Não, mas que é justamente isso que a gente tá falando. É uma coisa assim, que nem essa coisa que tu falou do consultório. Eu vou ficar em casa pra curtir e ficar no TikTok. Ou tipo, eu vou ficar em casa pra me conectar com mais conteúdos, estudar mais pra produzir mais conteúdo, pra alcançar mais E aí coisas. tu pensa, assim, se tu for pensar no teu lado fisiológico, tu não tá descansando, tu tá produzindo cortisol. Isso. Por quê? Porque quando eu tô querendo produzir um conteúdo, quando eu tô pensando no meu trabalho, de alguma maneira eu tô em contato com o estresse. Não é uma coisa que me tira do sério, mas eu estou em contato com aquilo. Então, não, o descansar em casa é realmente fazer coisas de casa, regar planta, pode olhar um filme, cozinhar, sair pra caminhar, namorar, fazer outras coisas que são legais na vida e que não dependem, né? E que são reais, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência a ver muitas coisas que a gente interage com a tecnologia como real, como eu estou fazendo tal coisa, mas na verdade não estou, né? Então, quando a gente diz, eu vou aqui pesquisar conteúdo no meu Instagram. Eu estou fazendo alguma coisa de fato, mas isso não é algo real. Então, eu acho que coisas reais, quando eu digo, vou cozinhar, se eu estou focado ali, é prazeroso, a mente... Quando tu acaba, tu fez o teu prato ali, tu sente que tu teve um descanso mental. Quando até o filmes, às vezes eu acho que também dão essa relação. Às vezes dão. Que dá uma sensação de que quando a gente tem um foco único, aquele mente filme descansa. que te desconecta, né? Que tu fica dentro do filme. Exato. Só que a gente tem cada vez feito menos coisas unifocais. A gente está o tempo todo com a segunda tela, ou a gente cozinha, eu vou gravar aqui, botar para gravar um time-lapse para eu ver cozinhando. E isso vai tirando todos os prazeres... Dos processos. Dos processos e os prazeres de descanso mental. E aí fica tudo baseado em cortisol. Exatamente. E aí faz mais sentido ainda a gente ver que nem agora saiu a palavra do ano, segundo o dicionário Oxford, que é o brain rot, né? Que é o derretimento do cérebro. Que é uma sensação... Eu até brinquei no meu Instagram, eu falei que é uma palavra que eles dizem do ano que ninguém nunca usou e ninguém nunca Sim, eu nem falar. conhecia, mas eu não conhecia a Juju, então. Quem sou eu? Quem sou eu para opinar? Mas o que essa palavra diz, todo mundo percebe, todo mundo sente. Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho muito de... tá tentando fazer alguma coisa que eu preciso do meu foco e a minha capacidade que eu tinha há 6 meses atrás e eu tenho que assim, me esforçar muito para conseguir manter aquele foco. Para juntar o cérebro derretido na cabeça. Então eu sinto fisicamente, parece assim, eu tenho que ficar segurando o cérebro na cabeça para ele não cair. E outra sensação que eu tenho e que talvez possa parecer um pouco problemática para alguns, é assim, e aí em alguns momentos que eu consigo alcançar esse relaxamento, me parece estranho. Me dá um... desconforto. Me dá um... que eu sinto que pode ser até essa crise de abstinência do estresse. Tipo, um dia que eu fui pra casa às 6 horas da tarde e não tava devendo nenhuma demanda pra ninguém, não tava com conteúdo pra... Tipo, nossa, que paz... E daí dá 2 segundos, meu Deus, será que eu tinha que estar em paz? Será que eu não tô esquecendo de alguma coisa? Tipo, é um desconforto de sentir conforto. O trem tá tão descarrilhado, pensa comigo, tá tão descarrilhado que ele não sabe que ele pode perder velocidade, né? Ele já tá naquele contínuo. Então, tu vai precisar de freio, tu vai precisar trazer pra consciência que sim, bom, eu preciso fazer isso para sair desse fluxo tão intenso de cortisol. O que não é fácil. Não é nada fácil. Então, assim, largar o celular... Agora nós, né, daqui a pouco vamos ter o recesso de fim de ano, quem puder ter o recesso. Olha, muitas e muitas pessoas... O assunto é o mesmo no consultório, que é assim... eu tava pensando, será que eu levo meu computador para, se der tempo, trabalhar um pouco? Aquele curso que eu não fiz durante o ano... Cara, não. Tive essa conversa eu vou dizer aqui para todos, não leva. Simplesmente não leva o computador, porque o simples fato do computador estar lá contigo vai te impor a vontade e a cobrança interna de fazer. Tu sabe, Laura, que ontem a gente estava saindo do escritório. Eu falei justamente disso. Mas ontem a gente estava saindo do escritório aqui, a gente, era um pouco mais tarde, e a gente, tanto eu quanto a Luísa, cada um leva os seus computadores para casa, né? Normalmente. Todos os dias, mesmo que a gente venha para o escritório.
Aí ontem a gente, como já tinha ficado até tarde, a gente tinha que chegar muito cedo hoje, a gente tava falando sobre deixar os computadores. E eu disse, toda vez que eu não levo o meu computador, eu sinto um alívio. Que quando tá aquela mochilinha lá, eu não tiro ele dentro da mochila, ele tá lá na minha mesinha. Mas tá te lembrando de tudo que tu tem pra fazer. Parece que é um espectro que tá dizendo assim, ó, tu devia estar aqui, tu devia estar aqui. Dando um cutucãozinho. E isso é uma perturbação que eu não sentia. E isso é reflexo de outra coisa, que é o home office. O Office está todo ali no teu computador e ele está né? 100% do tempo contigo. Exato. Tipo, eu, por exemplo, eu não tenho... Meu paciente não vai comigo de noite pra casa. Sim. Às vezes eu penso nele, mas ele não tá lá, eu olhando pra cara dele. Tipo, tá, eu já resolvo isso aí. Já vamos conversar sobre isso. Pois é, essas são as o computador tá. O computador tá lá com o olhinho dizendo assim, ó, tu podia resolver minha vida. Tu podia resolver já. E outra, não tá resolvendo porque tá aí jantando. E aí a gente Esse filme aí vai acabar quando? E aí a gente volta pro início da conversa, que é o seguinte, né? A gente tá assim também porque realmente tudo que a gente faz e produz tá gerando resultado. De alguma maneira gera resultado. Tu fazer mais, tu produzir mais, tu mostrar mais. De alguma maneira tá sempre alimentando essa coisa da sobrevivência financeira que a gente vive. A pergunta é por quanto tempo... E a que custo? É real também, né? Não, e a que custo? O a que custo, para mim, é a chave. Que é quando a gente volta para a questão de se o ser anônimo vai ser o futuro, eu acho que de alguma forma um pouco vai ter que ser, porque a gente está ganhando de um lado e a gente está perdendo muito de outro. Sim. Porque não tem ninguém que viva nessa roda que diga assim, nossa, eu tô mais feliz, mais pleno, minha saúde está maravilhosa. Não, tá todo mundo esgotado. Inclusive, eu acho que muito desse homebody economy vem reflexo desse burnout coletivo. Que as pessoas, elas não estão ficando mais em casa também só porque estão gostando. Elas também estão ficando mais em casa porque elas não têm capacidade de ficar socializando. Nossa. E aí isso se encontra também com um assunto, com dois pontos, né? Que eu tava conversando com uma amiga que ascendeu super profissionalmente, só que ela tá sendo exigida de uma maneira absurda. E aí ela brincou, ela disse, nossa, quando eu era mais pobre eu ia para uma praia pior, mas parece que eu tava mais feliz lá. E aí tem esse lado, né, da moeda, do tipo, da pessoa não ter mais acesso a mais coisas. Faz pra ganhar dinheiro e quando ganha dinheiro fica pior. Tá infeliz. E aí tem o outro lado que é assim, às vezes a gente ganha um pouquinho a mais, só que aí a gente não tem tempo e daí pede delivery, aí a gente precisa de pessoas para arrumar nossa casa, aí a gente precisa... um dia a gente tem que passar o dia inteiro no médico porque tá extremamente estressado, e aí isso tira todo aquele lucro que tu teve de ter feito mais. Inclusive... Não, e também faz questionar, assim, essa busca desenfreada por dinheiro realmente... É isso, é só isso. Ou a gente pode, daqui a pouco, enxugar e ter uma vida mais legal. Exato. Que eu acho até que é o que a Juju fez. Ela não deve estar tendo uma vida de luxo. Assim, ela enxugou, ela gasta pouco. Né? E pra ela tá ok. E inclusive, tem um estudo que agora eu não sei exatamente a fonte, mas eu posso trazer e botar na legenda qualquer coisa. É um trabalho de conclusão, de que é fonte. Exato. Mas que, tipo, ninguém questiona que dinheiro traz felicidade, sim em certos níveis, né? Que é através do conforto que traz. Só que tem um limite. E aí esse estudo que eu lembro que me pegou assim bastante. Ele é em... Não é do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz? O Jeito Harvard de Ser Feliz, exatamente. Que ele traz... eles fazem em dólar, mas eu já vou fazer convertido, né? Que diz que tem um valor que a partir deste valor que a pessoa ganha mensal, ela passa a ter mais estresse e passa a ser pior ter mais dinheiro do que ter menos. E no Brasil, eles fizeram, porque tem as questões culturais, a inflação, essas coisas todas. No Brasil, é 25 mil reais. Então, pessoal que está com seu salário de 25 mil reais, vocês estão... Vocês não tem por que ser triste. Acabou de reclamar, parou de reclamar. Mas então... mas assim, falando acima de valores, não vamos focar aqui, mas existe um valor que, a partir de tanto, para ganhar 50 mil, vai me cobrar um preço que talvez não vale a pena ser pago. Então, isso me chocou assim bastante, porque a gente tem essa cultura da produtividade, queremos mais, só que até o mais, ele está te tirando de algum lugar. Não existe... A gente vive em equilíbrio completo. Não, e aquele ditado maravilhoso que é não existe almoço grátis. Não existe. E isso me... Tá cobrando. Desde que eu li esse livro, me mudou um pouco a relação que eu tenho com o próprio trabalho também, de ter essa noção. Óbvio que nesse caso... que tu mudou a tua relação. Pra tu ver, poderia ser pior. Mas o que me fez pensar muito foi isso, do tipo assim, se existe um valor X que é a partir daqui vai ser pior, então
a gente pode pegar um pouco mais leve, a gente não precisa... E aí vai de novo o porquê que a gente precisa se desconectar, né? Porque como a Laura falou, a gente dá conta da nossa aldeia, de onde a gente tá, do lugar que a gente tá. Só que a gente tá olhando para a vida de pessoas que estão em níveis muito diferentes do nosso. Antes, na nossa rua, pessoas, no nosso bairro, na nossa cidade, sempre teve, né, os desníveis sociais, culturais, claro, mas dentro ali de um ambiente. Não, e isso até, assim, ó, a gente estuda muito em questões de comparação, né? Porque o nosso cérebro, ele tá projetado como o cérebro do Homem das Cavernas. Eu consigo me comparar à minha aldeia, porque, eu tenho a guria mais bonita da rua, ela sempre foi mais bonita que eu. Tá, eu consigo lidar com isso. Agora, eu não consigo lidar Só que ela pega o mesmo sol que tu, ela respira o mesmo ar que tu. Não, e a gente tá ali na mesma rua, brincando junto, tal. Ela vai no mesmo mercado que... Vai no mesmo, eu consigo pensar que, ela é mais bonita que eu, mas eu faço não sei o que é melhor, entende? Eu consigo. Agora, eu abro o meu Instagram e eu vejo todos os dias, no mínimo, 50 pessoas melhor que eu. E outra, hoje eu abri... tu vê o momentinho que ela tá... O recortezinho. Brilhante. O recortezinho. Então, assim... o meu cérebro leva uma enxurrada, assim, sabe aquela onda que tu não tá esperando no mar e que te dá um capote? Sim. É todos os dias aquele capote, assim. O nosso cérebro não tá ajustado para isso. E... Por quê? Porque a gente busca recompensa. Do que as relações são feitas? Do olhar do Vitor de aprovação. Eu tenho sensores cerebrais, que a gente chama de neurocepção, que me permitem captar sinais do ambiente através dos meus sentidos sem que eu perceba que isso está acontecendo. Então, eu interagindo aqui com vocês, eu consigo perceber se o Vitor franzir um pouco mais a testa, me olhar mais questionador, de julgamento. O meu cérebro faz isso sozinho. Claro que tem vezes que ele nem está me julgando e eu estou criando isso. Agora, tu imagina tu abrir o teu Instagram que tem, 5 mil pessoas e pensar assim, se eu postar isso, eles vão franzir a testa, não vão gostar. Cara, 5 mil pessoas me julgando é um troço absurdo, né? É demais, eu não aguento. E daí Porque eu poderia lidar com a rejeição de 2 pessoas e, desculpa, pessoal. E aí tu pensa assim, e aí tu tá se sentindo solitário e tu pensa, não, eu preciso agradar, eu preciso receber essa recompensa. Essas 5 mil pessoas. O que eu vou fazer pra agradar essa gente? Eu vou postar que eu sumi? Eu vou postar não sei o quê? E aí gera todo esse estresse de novo, sendo que tu tem várias coisas na tua vida pra fazer também. Um dia eu escutei de uma pessoa, eu acho que era psicóloga, que cria conteúdo, assim, bastante legal, falando que uma maneira de se destravar para criar conteúdo nas redes é tu pensar nas postagens para quem gosta de ti. Porque normalmente quando a gente vai postar alguma coisa, a gente pensa assim, será que vão gostar? Será que vai ter hater? Será que não sei o quê? Que tu tem que pensar assim, pensa naquela meia dúzia que sempre te apoia. Quem são essas pessoas? Tu pensa num seguidor? Quando eu penso assim, eu vou postar para meia dúzia que sempre me apoia, minha família, né? Que já é um monte de gente. Já dá quase o meu Instagram inteiro. Os meus amigos físicos, aqueles que eu vejo, que estão sempre ali, Laura, tu é maravilhosa. E aí, normalmente, quando eu faço essa postagem pensando nessas pessoas, várias pessoas que eu nem conheço pessoalmente também gostam. Algumas não gostam, sim, infelizmente nem me falam. Então, assim, por quê? Porque a conexão tem que ser real. E aí, na rede, ela é vazia. E por isso que dá essa estafa toda. E quando não é vazia, quando tem um intuito maior, até na rede ela funciona melhor, né? Funciona. Então, aí a gente vai até para nossa área, né? Das tendências que a gente tem estudado bastante de criação de conteúdo para marcas. Tudo está caminhando muito para isso, né? Para ter falas mais reais, para a gente falar de sentimentos, para mostrar coisas físicas. Então, tudo isso é meio que para criar essa narrativa de conexão mais profunda, para tirar um pouco desse vazio, né? Do plástico, do 100% publicitário, do perfeito. Eu acho que essa coisa assim da volta, né? Do anonimato ser o futuro, essa coisa da gente gostar mais de ficar em casa, da nossa imaturidade para todos os nossos assuntos até agora, eles me trazem muito a ideia. Na terapia do esquema, a gente fala um dos aspectos para saúde mental, para que a gente tenha equilíbrio, é desenvolver o que a gente chama de criança feliz. Que é toda uma parte da teoria, mas a criança feliz seriam aspectos da minha personalidade que eu consiga nutrir de fato o que foi minha criança. E é muito legal quando a gente começa a prestar atenção na nossa vida. Claro, eu tenho filho, acaba ficando mais fácil, mas assim, normalmente o que deixa o Augusto feliz é o que me recarrega. Ai, que lindo. É o que me recarrega também, o que deixar o Augusto feliz. Apesar de não ser no meu caso filho. do Augusto. Uma bola. No caso, o coitado do Dindo tem tomado cada encalacro. Assim, eu não quero mais visitar ele. Não quero mais deixar o Augusto feliz. E aí a gente precisa pensar na gente internamente. O que deixaria a Laura, criança lá, que viveu em 1980 e poucos, feliz?
coisas muito simples. Jogar bola na rua. Feliz Jogar no taco, simples. amava. Hã? Feliz no simples. Claro. Tem os dois lados dessa moeda, Mas né? assim, comer, dar risada, conversar com pessoas que eu gosto. Muito dificilmente tu vai deixar tua criança feliz, fazendo uma mega compra. Tá, isso dá uma afagadinha, não é? É gostoso? É gostoso. Mas o que te recarrega, o que te traz saúde mental é realmente deixar a tua criança feliz. Nossa, isso e é agora legal. isso faz É uma total boa. conexão também com outra tendência de criação de conteúdo, que é a nostalgia, né? É. Por que as marcas estão trabalhando tanto essa coisa da nostalgia? Porque é justamente para conectar Com a criança. com a criança, E isso né? é muito forte. Quando a gente trabalha a criança feliz em terapia, é normalmente um processo muito forte. Porque é onde a gente desenvolve os primeiros traumas. Então, além de a criança feliz, ela precisa surgir. Né? Eu preciso enxergar. E a gente se dá conta disso. Eu vou me esforçar e eu vou ir fazer o podcast de manhã, porque isso faz eu cumprir meus objetivos e isso faz minha criança feliz. Né? É. Sim. Então, quando eu tô na praia, por exemplo, cara, o Augusto quer brincar na areia, jogar bola e tomar banho de mar. Cara, se eu fizer isso com ele e não olhar pro meu celular a tarde ser toda, feliz. eu vou estar feliz. Sim. Né? Então a gente precisa ir buscando essa simplicidade. Eu tenho como sair da rede e viver lá no... Bom, no interior eu já vivo, mas... Não tenho. Hoje não, nem tenho vontade. Eu curto, eu acho que interajo bem. Mas eu posso viver menos conectada. Uma coisa que me incomoda, Laura, muito. Eu acordo, meu celular é meu despertador, fica do lado da cama, e eu acordo E pega o celular. e olho pra cara dele. Ontem li... Notificação de WhatsApp, notificação de Instagram, eu não consigo não olhar. Cara, isso é um saco. Sim, porque tu já acorda Já estressado. derrete meu cérebro ali. no Ontem eu primeiro tava minuto lendo de que vida. 89% das pessoas com celular acordam e pegam o celular antes de 10 minutos. Muito antes. Eu tô Eu acordada há acordo- 30 segundos. Eu desligo o despertador vendo o... Isso Já. aí. E é boa, agora eu tive um insight. Eu vou comprar um rádio relógio. Isso... Vou deixar o celular lá na sala, comprar um rádio relógio pra me despertar. Vários coaches da internet falam sobre isso, que é Eu não uma... acredito que eu tive ideia de um Tu coach. teve a ideia de um coach. Mas a gente fez um acordo em casa, né? Que o meu namorado, ele fica estressado que eu pego o celular. Ele não pega. Ele não pega. Ele, inclusive, ele deixa longe o celular dele. Tipo, deixa na cozinha e dorme sem o celular no quarto. E acorda como? Não, ele acorda sozinho. E Ah. ele acorda, na verdade, com o meu despertador, que eu coloco pra despertar 150 vezes por manhã. E aí a gente fez esse acordo, tipo, de não pegar o celular, não olhar o WhatsApp, não olhar nada antes de tomar o café. E aí, obviamente, que muitas Tu vezes não eu não cumpre? consigo. Daí ele foi no banheiro e aí eu pego, Tipo criminosa. tipo, criminosa, assim. Aí eu escuto a porta, eu já ponho debaixo do travesseiro. É sério. E teve uma vez que ele me pegou, inclusive, deu até uma briga. Mas isso é a loucura que a gente vive, né? Esses dias eu fui Exatamente. deitar... Ele disse, é pro teu bem. Esses dias eu fui deitar com o Augusto, e aí eu achei que ele já tava dormindo, peguei meu celular de noite, né? Comecei a rolar Instagram. Daqui a pouco ele só fala assim: te peguei, mentiu que tava dormindo pra ficar no Instagram. Eu pensei, cara, eu sou uma viciada, eu preciso me tratar. Mas é assim que a gente tá lidando, né? Então... E eu acho assim, como todas as reflexões, né, que a gente tem feito aqui, tanto no podcast quanto na própria Coffee, né, que já fizemos várias juntos, eu acho que é achar o caminho do meio, né? Achar o equilíbrio, encontrar ali as maneiras de te policiar realmente no início para tirar o vício, né? Como um viciado, em primeiro lugar, mas depois encontrar esse equilíbrio. O caminho né? do meio, né? O budismo fala muito disso. É o caminho do meio. Eu preciso me isolar? Não preciso. Agora, eu preciso estar conectado do minuto que eu acordo ao minuto que eu vou dormir? Também não. E uma coisa assim que eu fico muito com a sensação nessa nossa conversa toda é que existe o caminho de cada um, né? Vai existir o equilíbrio para cada um, mas existe também muito de humanidade compartilhada. Se todos nós estamos vivendo todos esses conflitos por conta do nosso mau relacionamento com as redes, a gente precisa pensar isso como comunidade também. A gente precisa pensar nisso integralmente, né? Bom, como é que eu estou me comportando nas redes? Qual é a minha interação e qual é a interação da minha comunidade nessa rede? Vamos ir modificando isso mais massivamente, né? E eu acho que a gente também vai... se tu for ver, para a sociedade, em nível social, é uma tecnologia nova, né? Então, a gente está aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai conversar muito sobre as mesmas coisas há muito tempo, porque a gente realmente ainda tem que amadurecer a nossa relação com isso, até porque se tu for no último instante...
O que a gente hoje fala de internet é rede social. Rede social com donos, com interesses comerciais. Então, é aquela coisa, né? Se tu não tá pagando para usar, é porque tu é o produto. E a gente é o produto. E essa consciência de cada vez maior que a gente vai ter, que a gente é este produto, a gente vai começando aos poucos usar esse poder. Usar esse poder e também se policiar. Então, quando a gente vai para o anonimato vai ser o futuro, eu não sei se vai ser o futuro da sociedade. O meu, muito provavelmente, mas é um desejo. Eu tenho um desejo... Falou ele construindo um podcast aqui. Não, mas o anonimato do individualismo não é o anonimato real. Eu acho também que o anonimato é fragmento. Isso, o anonimato da minha essência pessoal. Tipo, cada vez eu acho que menos eu vou compartilhar onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que me diverte. O que eu tô pensando pessoalmente. Porque se eu tenho a consciência de que eu sou um produto dentro de um mecanismo feito para... É feito para o capitalismo. As redes sociais são para isso, né? Então, eu vou me postar como isso. Então, eu sei os benefícios que tem profissionalmente em estar ali, vou estar. Vou fazer coisas que me alimentem se eu naquilo. sou o produto, eu vou me botar numa embalagem. Lealtar o produto conforme eu acho que devo. Vou me botar na prateleira certa. Então, eu acho que o anonimato ele é um futuro que tem que ser desejado pela saúde mental e toda, mas é esse anonimato parcial. Olha que legal a jogada, né, do o futuro é o passado. Os primeiros escritores, né, lá, o que eles faziam? Eles tinham codinomes. Por quê? Para que a pessoa física deles se mantivesse anônima e sem vinculação às obras. Então, eles escreviam obras de guerra, obras eróticas, obras... Mas eles eram, sei lá, a mulher da sociedade, né? Nossa. Com codinomes. Então, é um pouco para onde a gente vai caminhar. Isso, inclusive, só... essa coisa de voltar ao passado para entender o futuro, muitos historiadores falam disso, né? Que tu tem que estudar o passado para tu entender o teu futuro. É a frase do Steve Jobs, né? É só olhando para trás que a gente liga os pontinhos, né? Ai, gente, eu espero que os nossos ouvintes tenham curtido tanto esse papo quanto eu curti com vocês, irmãos. Muito obrigada. Ai, vocês são muito inteligentes. É muito bom, né, estar aqui. Obrigada, pessoal. Eu acho que ela não ouviu direito. Conexão real, né? Eu acho que isso é conexão real. Mas real. Então, pessoal, vamos encerrando mais este episódio e... Tu vê que o Vitor não disse que foi legal estar com a gente. Foi muito legal. Mas então, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Esperamos que tenham gostado desse papo e fiquem conosco. O próximo, inclusive, será sobre inteligência artificial. Valeu, pessoal. Tchau. Beijos.